Olá, sejam bem-vindos. Estamos a conversa com Shivani sobre Tantra, que é um assunto muito interessante, mais interessante até do que as pessoas pensam. Diga-me uma coisa, Shivani, um aspecto importante, temos estado a falar, e eu tenho ouvido a Shivani falar muito nas polaridades energéticas. Como é que estas se integram entre homem e mulher? Um é sempre positivo e o outro é sempre negativo. Como é que é? Também podem alternar. Então, na natureza nós observamos que há uma atração energética entre o macho e a fêmea. Não sabemos explicar, não é? Sim. O macho é atraído pela fêmea. Há alguns pássaros que mostram as suas penas, mostram as suas cores e, além das feromonas, etc., todos esses processos fisiológicos, há uma energia de atração entre polos opostos, não é? Isso é física quântica, toda a gente sabe isso. Então o que é que acontece? Na natureza, o homem e a mulher têm polaridades opostas. O homem, no seu primeiro chakra, tem uma polaridade positiva e a mulher tem uma polaridade receptiva. Eu não gosto muito de dizer negativa porque causa alguma confusão. E tem tudo a ver, não é? Porque o homem é um dador de vida e a mulher é uma receptora e depois geradora de vida, obviamente. Claro. E é desta união entre os dois que tudo nasce e que tudo acontece, desde a expansão da consciência em termos tântricos, como a criação de vida também, não é? Então, no sistema de chakras que nós temos ao longo do nosso corpo, que são os centros energéticos, Sim. que algumas pessoas não estão tão familiarizadas, mas são simplesmente centros energéticos que têm a ver com alguma área da nossa vida, não é? E assim os comumente falados são 7. São 7. Não é? E então, nesses chakras, e agora se calhar falamos só até ao quarto chakra, o primeiro chakra está localizado nos órgãos genitais, na zona do períneo, o segundo abaixo do umbigo, na linha púbica. É um bocadinho controverso às vezes. O terceiro na zona do estômago, plexo solar, e o quarto, coração. E nós aqui falamos das polaridades da seguinte forma: o homem é positivo no primeiro chakra, a mulher é receptiva no primeiro. No segundo, a mulher é positiva e o homem é receptivo. No terceiro é ao contrário. O homem é positivo e a mulher é receptiva, e no quarto a mulher é positiva e o homem é receptivo. E isto é muito interessante porque quando nós circulamos a energia entre homem e mulher, o homem, na expiração, por exemplo, vou falar de um exercício pequenino que toda a gente pode experimentar em casa com um parceiro ou uma parceira. Então o homem pode experimentar expirar. Quando se expira, estamos a dar, não é? É lógica, é uma coisa lógica. O homem está a dar a sua energia conscientemente e a mulher está a inspirar, a receber a energia do homem no seu primeiro chakra. E traz essa energia ao coração. Portanto, o homem começa, expira, a mulher recebe, inspira, traz até ao coração e a mulher expira no coração e o homem inspira no coração. Então, o que é que a mulher está a fazer? Está a sublimar a energia sexual pura do homem, está a trazê-la ao coração e, com os pozinhos de perlim-pim-pim, que as mulheres sabem, não é? O espaço do coração, e vai dar esta energia de novo ao homem. E os homens abrem esse espaço do coração e voltam de novo ao primeiro chakra. E isto, o que pode acontecer daqui é uma conexão muito grande entre os dois, olhando, olhos nos olhos, não é? Entramos em contacto com a alma do outro, entramos em contacto com a energia do outro. Claro. E passamos a sentir de outra forma, porque nós não sentimos só com as pontas dos nossos dedos, não é? Claro. Sentimos com todo o nosso corpo, sentimos muito com o nosso coração. E muitas vezes, pelo tipo de vida que levamos hoje em dia, ficamos muito dissociados do espaço do coração e do sentir. Levamos toda a nossa energia, ou quase toda, para pensar, para fazer coisas, para trabalhar, para as responsabilidades, não é? E dissociamos-nos muito desse espaço do sentir e desse espaço do relaxar e do que é energia e o que é poder estar feliz. Claro. Não é? Então, este exercício e ter esta consciência das polaridades é
é uma grande mais-valia para as pessoas. É assim, nós estamos falando homem e mulher, e no caso das relações homossexuais? Aí tem que haver uma escolha, não é? O Tantra aborda ou adapta-se também a isso? Pode-se adaptar, há linhas que o fazem. Eu, francamente, até hoje já tive várias solicitações nesse sentido, sou completamente aberta, mas nunca aconteceu. Nunca aconteceu. A questão das polaridades é interessante também porque elas podem alterar, não é? Porque o princípio Shiva e Shakti e o princípio masculino e feminino está dentro de mim. Seja eu homem ou seja eu mulher. Primeiro, dentro de mim, eu tenho que os harmonizar. Aquilo que nós falávamos há pouco de estar completa dentro de mim é tanto integrar o meu lado mental com o meu lado intuitivo, como integrar o meu lado feminino com o meu lado masculino. Todos temos isso. Então, é uma escolha. Às vezes uma mulher pode estar a fazer o papel ativo, digamos, ou o papel positivo numa relação. Basta mudar a posição, às vezes, em que se está, não é? Então, a polaridade vai mudando ao longo até de uma relação sexual, por exemplo, vai mudando entre homem e mulher. Às vezes a mulher está mais receptiva, outras vezes está um pouco mais ativa, então isto vai mudando. Em casais homossexuais, é uma escolha deles. Normalmente alguém tem um pouco mais, ou está um pouco mais na energia feminina, ou alguém está um pouco mais na energia masculina, e é uma questão das pessoas escolherem. E adaptar. Eu acho que se adapta. Há pessoas que se calhar acham que não. Porque tem o princípio Shiva Shakti, feminino, masculino, tem muito a ver com esta questão das polaridades, mas é tão... Para mim é tão real que esses dois princípios existem dentro de nós. Sim. Que depois é uma escolha. É uma escolha. É tudo uma escolha. Obrigada. Obrigada.